Sejam todos bem-vindos ao canal. Se inscreva, deixa teu like, já tá aqui embaixo. Ó. Se inscreva, deixe seu like se você quiser ajudar o canal. Se quiser nos seguir no Instagram, aqui tá meu Instagram aqui em cima. E quiser ajudar o canal, aqui tem um Pix também. Se vocês quiserem ajudar o canal, meu Pix pessoal, fique à vontade para ajudar o nosso canal também. Falar do São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo, o jogo foi no Morumbi. E o São Paulo vence a equipe do Fluminense. O São Paulo mostrando que está bem consistente, um time que está pegando consistência. Um time, parece que os jogadores estão entendendo o que o Crespo está passando nos treinamentos, e é um São Paulo agora que a gente pode entender um pouco esse São Paulo do Crespo, né? A gente está começando a compreender o que é esse São Paulo do Crespo, a ideia que o Crespo quer colocar no time, tá? Isso tende a melhorar com o tempo, claro, ou novas ideias serão plantadas, o time vai pegar uma estrutura melhor de jogo, vai melhorar bastante, tá? Eu acredito que esse time de São Paulo tenha a melhorar muito. Eu acho que a questão do São Paulo é mais questão de elenco mesmo. São Paulo tem esse elenco robusto assim para disputar títulos, tá? Eu creio que não. Eu creio que o São Paulo também não tem elenco para cair para a segunda divisão, tá? Eu acho que o que entra bastante nesse sentido de um novo treinador chegar no clube é a questão anímica do time, né? O time melhora animicamente, né? Melhora muito. Aí a dificuldade do treinador é manter, sabe, esse lado anímico do time, sabe? Essa vontade, essa entrega. Eu acho que tudo se resume à entrega. Hoje o cruzamento do Luciano, porra, nunca vi o Luciano cruzar a bola assim. Isso é entrega, isso é não desistir da jogada, isso é ir até o fundo ali, cruzar a bola em cima da linha, ali sai o gol da Arboleda. Sabe? Pô, o que o Marcos Antônio vem jogando, isso é confiança do treinador ao jogador, entregando confiança, vai lá, faz o que você sabe fazer, vai se movimentar, se movimenta, entrega. Você vê o Marcos Antônio pisando na área todo tempo, né? O Zubeldia falava que ele não pisava na área, né? Eu discordei do Zubeldia quando veio falando isso na coletiva, porque eu fiz uma análise aqui do Marcos Antônio. Quando ele foi contratado pelo São Paulo, ele era pretendido pelo Flamengo e assim veio ao São Paulo. E eu fiz essa análise do Marcos Antônio e eu tinha observado alguns jogos, tanto na Lazio, que ele jogou, e comecei a observar que o Marcos Antônio pisava muito na área, né? E saía muito em jogada de velocidade também, quando tinha necessidade. Então sim, é um jogador que pisa muito na área. Então acho que hoje os jogadores do São Paulo, se a gente for falar aqui de alguns jogadores, teve o chileno que fez o primeiro gol agora pelo São Paulo, né? Na estreia, o Tapia. E o Ferreirinha jogou muito hoje também, jogou bastante, fez o gol de cabeça, cruzamento do Marcos Antônio. Amanhã vai ter vídeo aqui, tá? De análise do jogo, mas nesse momento a gente vai falar um pouco do jogo, vamos estar no campo também. Falar do Fluminense também, né? O Fluminense parece que estagnou depois da Copa do Mundo, né? Da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes, o Fluminense ele parece que estagnou. E o Fluminense não está conseguindo bons resultados, né? Eu acho que o Renato Gaúcho vai ter que começar ali e tentar tirar alguma coisa desse time. Até que no segundo tempo ele conseguiu até ali achar um caminho, quase teve uma melhora ali, mas depois o time do São Paulo começa a entender a ideia do Fluminense e encaixa ali substituições que ajudou bastante o São Paulo. Somente a entrada do Wendel tem um lado tático, nesse sentido que para neutralizar a equipe do Fluminense. Neutralizar não na marcação, mas neutralizar na questão da movimentação do Fluminense. Lá pro campinho, vou abrir o campinho aqui pra gente trocar ideia. Tô aqui vendo o jogo do Vasco e Inter, tá 1-0 ainda pro Vasco, é isso? Acho que tá tendo análise aqui de gol, né? Tô bem atrasado aqui, eu acho, né? Vamos ver aqui. Vendo aqui na Casé TV, né, o jogo, né? Tá passando, né? 1-0 Vasco ainda, 38 do segundo tempo, Vasco 1-0 ainda. Fazendo bom jogo o Vasco hoje, né? Precisa também, outro também precisa vencer, né? Precisa se encontrar com a vitória aqui pelo Vasco também, né? Daqui a pouco tem Flamengo e Atlético Mineiro. Vou tentar trazer vídeo do Vasco aqui. Vou trazer vídeo falando do ataque do Cruzeiro também essa semana. Vou tentar me organizar aqui de novo pra gente trazer novos vídeos aqui, tá bom? Vou tentar aqui colocar no campinho aqui, tá? Tentar aqui dividir a tela aqui com vocês. Aqui, tá? Tentar dividir a tela com vocês. Eu acho que eu dividi a tela aqui. Eu acho que deu certo, né? Eu sempre erro aqui, tá, gente? Agora tá dividido, tá tudo certinho. Vamos lá. Falei aqui um pouco do jogo do São Paulo e do Fluminense, tá bom? Pelo menos o que eu tive de leitura de jogo, tá bom? Talvez do outro lado você teve outra leitura de jogo. Primeiramente, eu acho que o Renato Gaúcho ele veio espelhando a equipe do São Paulo, né? Renato Gaúcho ele já tinha essa ideia de ter zagueiros desde o Mundial de Clubes. O Renato Gaúcho veio utilizando a linha de 3, que deu muito certo no Mundial de Clubes, assim o Fluminense conseguiu bons resultados e o único brasileiro chegou à semifinal. Renato Gaúcho novamente hoje veio com o Manuel, esse trio, Thiago Silva e Flex, né? Guga como lateral direito e o Canóbio como ala, tá? 2 alas, tá bom? Tanto o Guga, tanto o Canóbio. O Canóbio mais um ala virando uma ponta. Em alguns momentos o Canóbio baixando bastante aqui pra ajudar. O Canóbio é um jogador mais de frente, né? Mas entrou como ala nesse jogo, tá? O trio, tá? Esse tripé aqui, Bernal, Martinelli mais o Lima jogador de mais movimentação com o Martinelli, o Bernal esse cara de mais marcação no setor de meio de campo. Então já veio espelhando a equipe de São Paulo.
Everaldo mais o Kennedy, tá? O problema aqui era o Kennedy, né? O Kennedy não fez um bom jogo hoje, não só porque o Kennedy estava mal, mas porque o São Paulo marcou bem também, tá? E o São Paulo veio com o seu trio, né? Veio com o Alan Franco, que está suspenso, veio com o Arboleda mais o Ferrarese, Cedric na ponta direita e mais o Wilson Dias na ponta esquerda, o trio nesse tripé aqui de meio, Marcos Antônio, Alisson mais Bobadilla, e Luciano mais Ferreirinha. Hoje a mudança foi a entrada do Ferreirinha nesse jogo no lugar do André, tá? Do André Silva. Veio o Ferreirinha. Gostei do jogo do Ferreirinha. Achei legal. Eu acho muito legal quando tu tem um jogador que consegue centralizar mais o jogo, que tu tem um Luciano que se movimenta bastante, esse jogador mais força, né? De mais força. E tu tem esse jogador mais de quebra-linha, do drible, da profundidade, que é o Ferreirinha. Eu acho muito legal essa dupla, quando a dupla de frente, né, quando os dois jogadores de frente, tem essa característica. Um cara mais físico, um cara mais de movimentação, mais de agressividade. Quando tem o Luciano e o André Silva, eu acho que os dois têm uma diferença técnica ali, de característica, mas se aproximam um pouco. Né? São Paulo perde um pouco a velocidade. Né? Então a equipe do Fluminense veio espelhar a equipe do São Paulo. Tá? No momento que tu espelha a equipe adversária, tu corre um risco, e realmente tu corre um risco, de tu ter que vencer nos duelos. Eu acho que quando tu espelha o time adversário vence no duelo, tu tende a ter um jogo ruim. Tá? O que acontecia? O Kennedy não trabalhou aberto, o Kennedy trabalhou mais fechado. Tá? Kennedy mais fechado, Everaldo mais centralizado, Canóbio ganhando no lado de campo. Então o Canóbio tinha companhia do Cedric. Quando não o Cedric avançado, tinha companhia do Ferrarese aqui, tá? Baixada do Bobadilla aqui também vai ajudar. Assim o São Paulo marcava a equipe do Fluminense, tá? O São Paulo tinha sempre uma superioridade em algum setor, tá? O Lima sendo esse jogador de mais contenção e movimentação desse lado de campo. Bernal na marcação, como eu tinha falado. Martinelli também, juntamente com o Lima, sendo esses caras de mais movimentação para chegar na área do São Paulo. Marcos Antônio baixa, marca o Martinelli, como sempre. Uma coisa aqui que eu ia falar daqui a pouco do Kennedy, né? E o Alisson baixando bastante aqui também. Então o São Paulo marcava muito bem assim. Ferreirinha poderia se movimentar para os dois lados, quando tivesse para marcar o adversário. Tanto é que Luciano se movimentava desse lado, ou desse lado, Ferreirinha do outro lado, né? Ferreirinha aqui do lado esquerdo, e o Luciano do lado direito de campo, tá? Guga, esse jogador para baixar mais do lado de campo. Então nesse momento o Guga segurava um pouco aqui o Enzo Dias, né? E você veja aqui a questão do Manuel, tá? Thiago Silva, mais o Freitas. O Freitas é esse jogador que sai mais, né? Esse cara que desce bastante, que conduz mais a bola, é um cara que gosta de conduzir mais a bola no jogo, é o Freitas. Né? Então esse zagueiro que conduz mais a bola. Mas o que acontecia aqui? O São Paulo conseguia encaixar a marcação, e o Kennedy, que é esse elemento de escape, mais o Canóbio, estava muito bem marcado. O Canóbio, quando ele estava por dentro, tinha um Bobadilla se aproximando. Quando não era o Bobadilla, você tinha um Alisson baixando para aproximar. E quando o Canóbio abria, o Canóbio tinha o Cedric se aproximando dele aqui também para marcar, e o Ferrarese na cobertura. Desse lado aqui, você teve um duelo no qual o Alan Franco venceu bastante o Kennedy. O duelo de Kennedy e Alan Franco, o Alan Franco venceu os duelos. Então, quando tu tem um time que tu tá espelhado com o adversário, essa bola vai chegar aqui e tu tem os duelos vencidos pelos jogadores adversários, tende a tu perder a bola e esses espaços serem atacados pelo time adversário, que foi assim atacado pela equipe do São Paulo, tá? Então, nesse sentido, o São Paulo conseguiu ser melhor que a equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense não conseguia vencer os duelos. E quando tu espelha, como eu falei agora, e o Renato Gaúcho queria isso, espelhar os times, os duelos do São Paulo, o São Paulo era melhor no duelo individual. Tá? Tanto é que no segundo tempo, o Renato Gaúcho ele decide mudar totalmente o time do Fluminense. Aí sim há uma mudança nesse time do Fluminense. Vou baixar aqui, tá? As equipes. Amanhã vai ter vídeo aqui, tá? Desse jogo e vai ser melhor pra gente compreender mais o que ocorreu nesse duelo São Paulo e Fluminense, tá bom? O que faz aqui a equipe o que faz aqui o Renato Gaúcho? No segundo tempo, o Renato Gaúcho, no segundo tempo, ele muda o time, né? Ele decide trazer alguns jogadores diferentes para esse time, decide fazer um time mais ofensivo e tentando vencer o duelo central contra a equipe do São Paulo, porque realmente estava igualando em igualdade na fase central, 3-3 ali, né? Espelhando o time do São Paulo, mas não estava vencendo duelos. Então precisava ele achar um caminho, ele precisava encontrar um caminho. Estou até com a colinha aqui das substituições, né? O Xavier no lugar do Manuel. Né, o Samuel Xavier vem no lugar do Manuel, então você já
já muda esse setor. Tu tem um lateral agora aqui desse lado. É o Hércules, né? O Hércules, ele vem no lugar do Bernal, ou o Hércules vem no lugar do... Desculpa, Bernal não, no lugar do Martinelli. Martinelli sai entre o Hércules. Tu tem agora um cara mais de força no meio de campo e que consegue fazer alguns movimentos de infiltração. Então talvez essa era a ideia do Renato, né, nesse momento. O Serna no lugar do Canóbio. O Canóbio sai entre o Serna, que é um jogador mais de frente, tá? E Soteldo no lugar do Kennedy, né? Saiu o Kennedy entre o Soteldo, tá? Agora ele tem um time assim. No segundo tempo ele muda bastante. O que ele faz? Ele faz um time diferente. Ele decide fazer isso aqui. Samuel Xavier do lado. Continua com 3 jogadores de meio, mas agora com um jogador de mais força no meio de campo, que é o Hércules, o Lima para movimentação, Everaldo centralizado. Tu tem um Serna que trabalha mais por dentro, Soteldo mais aberto, Samuel Xavier nesse apoio e 2 zagueiros, né? Ele já utiliza 2 zagueiros. E o Guga. O que faz a equipe do Fluminense? Vem pesar o jogo desse lado aqui. O Fluminense passa a jogar mais desse lado de campo. Então começa a pesar bastante para a equipe do São Paulo esse lado de campo aqui, ó. O Fluminense faz isso aqui, ó. O jogo do Fluminense foi mais construído pelo lado esquerdo de São Paulo e direito da equipe do Fluminense. Porque aqui o Fluminense tinha o Soteldo para pesar sobre o Dias, o Samuel Xavier para jogar na ultrapassagem ou para jogar por dentro quando fosse necessário, o Soteldo mais aberto puxando o Dias. E aqui você tinha o Marcos Antônio, que fez um jogaço para a equipe do São Paulo, né? Foi esse cara que ditou o ritmo do jogo. Mas o Bobadilla, então eles já venciam o meio de campo do São Paulo, com o Samuel Xavier se movimentando para cá. Mesmo o Samuel Xavier não se movimentasse para cá, o Bernal baixando aqui, Lima aqui e o Serna aqui, eles já tinham 4 jogadores aqui no meio campo da equipe do São Paulo. Então o São Paulo ficava com 3 jogadores e eles conseguiam ter uma superioridade central aqui. Isso no início do jogo começou a ser legal para a equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense começou a ganhar mais campo. A equipe do Fluminense começou a ganhar o meio campo do São Paulo. O São Paulo tinha 3 zagueiros, então o zagueiro deveria saltar. Mas o São Paulo já estava fazendo salto de pressão, principalmente salto de pressão com Alan Franco, às vezes salto de pressão com Ferrarese. Mas isso, às vezes, quando você salta a pressão e o time está mais estático, ok, você consegue marcar bem. Mas quando o time começa a se movimentar bastante com jogadores igual o Soteldo, igual o Serna, o Lima, que se movimentou muito, você começa ali a perder o encaixe da marcação. E isso complica bastante. Eu acho que a sacada do São Paulo foi isso aqui, ó. Como o São Paulo não estava ganhando o campo porque o Soteldo estava aqui e o Enzo Dias não é um jogador de profundidade, que fez o São Paulo, sai o Enzo Dias, entra o Wendel. Aí sim o São Paulo já começa a achar, agora sim, colocar uma certa dificuldade desse lado do Fluminense, no qual estava marcando bem, estava fazendo um trabalho para o São Paulo. Entra o Wendel. Aí depois da entrada do saída esses dias, né? Aí entra o Rodriguinho no Alisson, né? Ele coloca o Rodriguinho no lugar do Alisson. Sai o Alisson, entra o Rodriguinho. Então agora tu já vai ter 2 jogadores mais estáticos aqui, mas segurando o Rodriguinho como esse cara para ganhar esse lado daqui também de campo, tá? Ganhar mais as costas da equipe do Fluminense. Um jogador que se movimenta mais, um jogador que se movimenta bastante, o Rodriguinho, né? E sai também o Ferreirinha para entrada do André, né? Nesse lance aqui, nesse jogo, né? Sai o Ferreirinha para entrada do André. Já é uma mudança, eu acho, mais questão física, né? Não creio que seja algo muito tático, mas porque ele vai tentar fixar os 2 zagueiros, vai tentar trazer o Rodriguinho por trás aqui para se movimentar desse lado de campo. Aí o que acontece? O Fluminense é obrigado a segurar mais o Xavier, que agora tem o Rodriguinho se movimentando aqui, mas tem o Wendel, que é um cara mais de profundidade. Então essa sacada de você segurar, de você trazer o Wendel, trazer o Rodriguinho para pesar desse lado de campo também de movimentação, ou tanto aqui, mas mais desse lado ele jogava, você começa a ter mais espaços aqui. Aqui você começa a ter mais espaço para o São Paulo e começa a preocupar a equipe do Fluminense. A saída do Luciano, a entrada do Tapia, aí para vocês entenderem, foi uma jogada legal também, porque a equipe do Fluminense estava mais assim, né? Então a equipe do Fluminense ficava com esse lado de campo aqui mais vazio. Por isso que o gol do Tapia, se você for olhar bem esse gol do São Paulo, sai de uma dividida, de uma roubada de bola e de um contra-ataque no qual o Tapia recebe a bola. Aqui essa bola vem de quem? Do Ferrarese, que foi o condutor da bola,
consegue achar o Tapia desse lado e passar essa bola para ele sair livre na cara do gol. Que o Fred estava marcando sozinho aqui, o Guga estava mais avançado. E quando perde a bola com o Fluminense exposto assim, ele consegue achar o Tapia totalmente livre aqui. Então acho que a sacada do Crespo foi legal, né? Deixa eu tentar ir aqui no SofaScore, a gente entender melhor aqui. Tem uma imagem legal no SofaScore, a gente ver e a gente entender, tá? Além desse aqui que eu gosto de mostrar, né? A questão dos gráficos aqui, que o São Paulo foi superior no primeiro tempo, e foi mesmo. Como foi, parece que o Fluminense estagnou depois de um tempo. Quero mostrar aqui embaixo para vocês a substituição, isso que eu tô falando para vocês, o Fluminense começou a jogar do outro lado. Acho que aqui vai dar para vocês terem uma ideia, ó. Fluminense com o time titular, pode ver que os dois times estavam bem espelhados, jogando mais por dentro. A diferença é que os jogadores do Fluminense de lado de campo, lateral, você só tinha um Canóbio de ala aqui que estava jogando mais aberto, né? Mas o São Paulo sempre com dois laterais bem abertos, tanto o Enzo tanto o Cedric. Mas se você olhar o que o Fluminense fez, quando o Fluminense substitui, olha o que faz a equipe do Fluminense, ó. Vem jogar, pesar o jogo desse lado de campo. Ó, Fluminense com titular, Fluminense com reserva. Como o Fluminense pesa esse lado de campo, tá vendo? Aí que faz a equipe do São Paulo, do Crespo. São Paulo ficou assim, ó, e pesava muito pro Enzo Dias desse lado, ó. Como as jogadas caíam para cima do Enzo Dias e puxava muito o Alan Franco, tá? Então era muito jogo para esse lado de campo. Aí que fez a equipe do São Paulo. A equipe do São Paulo muda, ó. Coloca o Kennedy, coloca o Wendel e coloca aqui por dentro também o André para fixar a defesa, né? Esse cara de movimentação para briga de corpo. E coloca por dentro aqui o Rodriguinho para trabalhar mais aqui atrás. E você veja onde está o Tapia. O Tapia está aqui, ó. Olha como está aqui, ó, a subida do Fletes. Onde o Fletes está aqui, ó. O Fletes está mais aqui, ó. Olha o Tapia onde ele vem jogar. Bem nas costas do Fletes aqui, tá vendo? Então, essa ideia da substituição do Crespo deu certo. Eu gosto de mostrar o SofaScore para vocês, porque não tem como você se enganar, né? No que aconteceu no jogo, né? E você veja aqui, ó, como o Wendel ganha as costas aqui, ó, do Samuel Xavier, que estava mais avançado, tá vendo? Então esse avanço do Samuel Xavier, ou seja, avanço do Soteldo, é necessário o Wendel aqui, e necessário também aqui o André, para fixar mais também os jogadores de meio da equipe do Fluminense, né? Ó, o Rodriguinho, como ele se movimentou para os dois lados de campo, como ele se movimenta bastante no campo, ele tem bastante liberdade para se movimentar. Então eu gostei do jogo, achei interessante. Acho que o São Paulo está se encontrando, o Fluminense precisa se encontrar mais, precisa voltar aquele Fluminense do Mundial de clubes. E o São Paulo está aí se encaixando, derrotas vão acontecer, né, tudo mar de rosa. Críticas aos Crespo também vai ter, não tem jeito. No momento tá tudo ok, tudo bem. E só elogios. Mas depois de um tempo vai vir o cansaço, vai vir derrotas, eliminações. E o São Paulo, a torcida precisa estar preparada para apoiar a comissão técnica. São nesses momentos aí que é necessário o apoio. Tá bom, gente? Então, deixa teu like, teu comentário, tua sugestão. E até amanhã que vai ter vídeo do São Paulo, provavelmente do Flamengo também. Até a próxima.